Você está andando na rua e você cruza com um crente, uma pessoa, a Bíblia na mão, soltando ali a palavra de Deus e tal. Você pensa, essa pessoa é de esquerda. Não, a pessoa é de direita. Porque hoje a gente vê o quê? Que a direita meio que sequestrou o discurso da galera protestante, né? Dos cristãos. E aí, isso é nas redes sociais, é isso. Você ser um cara de um crente, não, eu creio em Deus, parece que nas redes sociais é incompatível com você ser de esquerda. E aí eles ficam muito doidos, pô. A galera fica muito doida, principalmente quando tem alianças políticas ou é político, quando vê esse tipo de coisa aqui, ó. Lula recebe Jorge Messias e evangélicos no Palácio do Planalto. Só para que você fique ciente do que é isso aqui, esse Jorge Messias, ele é o advogado-geral da União. E ele vai ser o indicado por Lula a ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele não era o favorito, né? Mas ele é um homem de confiança do presidente Lula. Ele construiu essa confiança ao longo dos últimos anos e ele não é o favorito, né? Isso tem que ser bem destacado aqui. E ele é crente, pô. Ele é evangélico. Então, quando você, numa tacada só, você pega um cara que é ligado à ideologia de esquerda, um cara que fala com a ala a ala protestante, né? E aí a galera fica muito doida, pô. Fica muito doida. Primeiro, tem a questão da oposição, que não tem gente suficiente para barrar isso no Senado. E eu vou botar aqui um vídeo para que vocês assistam e vejam o que eu quero dizer, né? Que eles se articularam, contaram os votos ali e contaram no máximo 30. Ou seja, mesmo que eles queiram barrar essa indicação de Lula, eles não vão conseguir. Se liga aqui, ó. Lá no Senado, a oposição já dá como certa também a indicação de Jorge Messias, tanto que eles já estão fazendo cálculos, tanto dizendo o seguinte, olha, a gente vai fazer um movimento para tentar barrar o Messias, para tentar dar algum tipo de recado, mas eles já admitem que não tem votos para segurar essa indicação e que possivelmente ele vai ser aprovado. Lembrando que depois da indicação do presidente, o indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal precisa passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também depois ser aprovada pelo plenário da Casa. Pronto. Aqui, basicamente falando dessa articulação, a bíbliazinha aqui. E a prova de que eu estou falando que a galera reacionária, né, os protestantes, ficam malucos, é essa postagem logo depois que saiu. Logo depois que saiu essa notícia de que seria o nome indicado de Lula, a senhora Michele Bolsonaro, vou botar aqui na tela para vocês, me solta esse vídeo aqui, que eu não vou soltar para vocês por uma questão muito simples. O Silas Malafaia, ele é conhecido como o cabra que gosta de dar strike nos vídeos dos outros. Quando usa os vídeos dele, ele não gosta. E ele também tira monetização para poder lucrar com a visualização dos outros. Então, eu não vou dar essa ousadia a Silas Malafaia, mas é uma postagem que a Michele Bolsonaro fez em collab com ele no Instagram, obviamente ele falando muitas abobrinhas e fazendo esse alerta importantíssimo. Um verdadeiro cristão não apoia Lula. Aí tem aqui a legenda, deixa eu me tirar aqui da frente, alerta importantíssimo, repetindo a mesma coisa, evangélicos e cristãos em geral precisam assistir esse vídeo para não serem enganados. Ainda bem que eu não vou colocar pelos motivos que eu falei, mas também pela minha sanidade mental e auditiva, porque meu ouvido não é pinico e até a voz desse homem é insuportável. E aí, o que é que acontece? A gente vai para uma outra pauta que eu queria discutir aqui com vocês, que é sobre
A Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF. É mais uma daquelas postagens, é mais uma daquelas matérias que enchem de postagens as redes sociais para dizer, tá vendo, é perseguição com o meu capitão e tudo mais, e nenenê. Só para que vocês fiquem relembrar esse caso aqui. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal autorizou nesta quinta-feira, ontem, a reabertura do inquérito da Polícia Federal que investigou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pela suposta interferência na corporação. Esse caso aqui, só para refrescar a memória de vocês, foi quando ele quis trocar o comando da Polícia Federal, porque estavam em curso algumas investigações com a família dele. Esse caso foi bem repercutido demais na época. Tanto é que foi o racha que o senador Sérgio Moro, o Marreco, foi motivo de ruptura entre eles. Porque ele disse, não aceito você fazer esse tipo de intervenção. Aqui, ó, a questão começou a ser investigada após Sérgio Moro pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e insinuar interferência na PF por meio da troca do então diretor-geral Maurício Valeixo, indicado por ele. Então, a briga entre os dois começou aqui, né? A briga depois voltou e depois brigou de novo, enfim. Gonet citou que Bolsonaro enviou uma mensagem no dia 22 de abril de 2020 a Moro e confirmou que Valeixo seria demitido. No dia seguinte, o ex-presidente compartilhou uma notícia sobre investigações da PF contra deputados que o apoiavam. O engraçado é que ele faz as besteiras dele, né? E eles mesmos se lambuzam, cara. Eles mesmos perdem a linha, se entregam. É impressionante a capacidade que eles têm de não fazer o mínimo, que até para fazer falcatrua, até para fazer coisa errada, você precisa de um mínimo de organização, de intelecto, e parece que até isso foge. Até para fazer as besteiras que eles fazem, eles se perdem. Dessa forma, no entendimento do procurador, é necessário apurar se houve efetivamente interferências na PF. E por que isso está sendo aberto agora? Conforme o pedido da PGR, a PF deverá checar a ligação suposta. Não é essa parte aqui não. Desinformação, isso aqui é o que ela vai apurar. Checar a ligação da suposta interferência com as investigações da BIM paralela, propagação de desinformação e uso da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional na trama golpista. Ou seja, aquela coisa da BIM paralela, que teve todos os esquemas que acabaram envolvendo também a tentativa de golpe que culminou no dia 8 de janeiro, né? Ele fala aqui, porque eu não estou encontrando agora, que isso tinha sido engavetado, né? E por essa questão estava lá engavetado, e agora o Paulo Gonet disse, não, peraí, isso foi engavetado, a gente não conseguiu investigar na época, e aí a gente precisa botar isso à baila. Isso não pode passar impune, né? Já que passou a tentativa de golpe, e isso também faz parte, né? Desde ali já se discutiam essas estratégias para que o golpe, a tentativa da derrubada de Estado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Acho que é uma coisa assim. Enfim, já tinha essa tentativa aí. As coisas já estavam sendo costuradas daí. Porque primeiro você vai minando as suas ferramentas de controle, as suas ferramentas de investigação, as suas ferramentas de coação à violência, de coação a crimes, né? E aí, se você mina a PF, você tira simplesmente o poder da principal ferramenta de investigação que a União tem, né? E aí você deixa aberto, você abre feridas para que outras coisas, outros crimes, eles comecem a acontecer. E foi o que aconteceu. Porque quando a PF foi enfraquecida pelo Bolsonaro, né, a gente vê que as conversas, as tratativas de golpe, elas começaram a avançar. Aí teve toda a questão do planejamento, do diário, meu querido diário, como eu daria um golpe, o golpe seria feito dessa forma, salvo no computador do Mauro Cid, enfim. Todas essas questões,
elas começaram a partir do enfraquecimento também da Polícia Federal, né? E vai se averiguar dessas mensagens, vai se averiguar dessas ordens de demissão, desse enfraquecimento, para ver se, de fato, isso que meio que tá na cara, que a gente fala, né? Aconteceu. Porque não adianta a gente também ir para a internet só dizer, não, tem que ser condenado por isso se não há investigação. A gente não pode ser que nem se igualar a eles e dizer, não, a gente condena com base num PowerPoint, cara. Como foi a questão da condenação de Lula, né? A gente não pode investigar por indícios, porque não cheira que é crime e por isso a gente é crime de verdade. Só porque parece ser, é porque é. Não é assim que funciona, né? Em uma democracia correta, em uma democracia direta, crime ele só é comprovado com documentações, com provas. E a gente precisa dar, sim. Por mais que a gente lute contra, por mais que a gente saiba que é um retrocesso à direita bolsonarista, o bolsonarismo em si só representa retrocesso para a nossa nação, ainda assim, a gente precisa dar o benefício da dúvida, da defesa para eles. Até porque, caso a condenação venha, a gente não pode abrir brecha para que, de fato, é uma perseguição. Não. O julgamento é o que Lula fala. Todas as vezes que ele vai discursar fora, todas as vezes que ele vai falar sobre isso na imprensa do Brasil e internacional, Bolsonaro foi condenado num amplo julgamento justo dado para qualquer outro brasileiro. Não foi algo diferente só porque foi Bolsonaro. E é justamente sobre essa questão do discurso do discurso reto, do discurso que sempre tem que estar linear, que não pode haver mudanças na sua palavra, que eu trago essa outra pauta aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Lula defende que nenhum presidente deve dar palpite sobre Venezuela. Estados Unidos confirmam a autorização de ações da CIA contra Maduro. Se vocês acompanharam essa semana, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele inclusive permitiu que a CIA fizessem abordagens letais contra Maduro, ou seja, passasse fogo mesmo nele, entendeu? Porque ele diz que a Venezuela é um polo de ameaça mundial, principalmente para os Estados Unidos, que cada barco que eles afundaram alguns barcos dizendo que esses barcos estavam transportando drogas. E que cada barco que eles afundaram, eles salvaram mais de 25 mil vidas, porque pela quantidade de drogas contidas naquelas embarcações, você iria atingir, nas contas dele, iria atingir 25 mil pessoas que seriam impactadas negativamente, poderiam vir a óbito, porque, enfim, mas é tudo na questão do discurso. Veja, eu vou dizer que Maduro ele faz tudo certo, é um santo, um anjo de cantor. Não é sobre isso. E porque sempre quando a gente fala desse discurso, o que é que bota? Tá defendendo ditador. Você está defendendo uma eleição que não se concretizou. Gente, a primeira coisa para derrubar esse tipo de conteúdo, de argumentação o Brasil também não reconheceu a última vitória de Maduro. Mas não é sobre isso. É sobre isso que eles tentam vender. Mas quando o Lula faz uma fala dessa, o que ele está defendendo aqui é que os problemas da Venezuela devem ser resolvidos pela Venezuela. Porque a partir do momento em que o presidente Trump ele faz isso e ao bel prazer dele, pelos argumentos dele, com o crivo de julgamento dele, ele pode simplesmente dizer, não, aqui na Venezuela se trafica drogas, lá na Venezuela tem terrorismo e a gente vai pegar e vai descer o cacete porque nós somos o bastião da democracia no mundo. Nós temos que levar justiça social para o mundo. Justiça social não, né? Justiça da democracia torta deles. Mas a gente tem que levar essa justiça para lá. E aí, no final, caso isso se efetive, caso eles mandem tropas para lá, matem Maduro, a menina lá que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Corina, né? Maria Corina. Ela já deu uma entrevista essa semana, é porque eu não encontrei, eu procurei aqui, eu vi no Instagram,
a desgraça do Instagram é que tudo se perde numa rolar de dedos, né? E acabei não salvando também. Mas ela falou, a gente precisa fazer as coisas certas. Empresas, a gente tem barris de petróleo, tantos bilhões de barris de petróleo, venham para cá explorar. A gente vai dar essa exploração para vocês. A gente vai dar a nossa riqueza natural para vocês, para que vocês tragam desenvolvimento. Ou seja, ela compactua muito com essa ideologia norte-americana. E com certeza, e ela estava falando para os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos. Ao invés de ela chegar e dizer assim, não, a gente tem aqui, eu sou contra, sou de direita, sou contra o Maduro tem que cair, mas vamos estabelecer democracia. E outra, se a gente não tem condições de fazer com que empresas nacionais, ou seja, públicas ou privadas, extraiam o nosso ouro aqui, o nosso petróleo, vamos fazer aliança com o pessoal aqui da América Latina. Gente, a gente precisa se unir, nós somos um bloco. E você lotear desse jeito o seu território, você lotear desse jeito as riquezas que estão por debaixo da sua terra, é um tiro no pé gigantesco. É você não estudar o mínimo de história. O mínimo de história. E aí o que é que acontece? Aqui, ó, a fala de Lula. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. O Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele próprio. E o que defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino. E não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou como vai ser Cuba, disse Lula em evento do PCdoB em Brasília. Então, o que o Lula está dizendo é o seguinte. Beleza, a gente até não reconheceu, a gente pode até não reconhecer o governo de Maduro, a política, a ONU pode não reconhecer o governo de Maduro, Maduro pode estar fazendo um monte de coisa, mas quem tem que resolver isso são os venezuelanos. Não é o Brasil mandando tropa para lá, não. Não é os Estados Unidos mandando tropa para lá, não. Entendeu? São os venezuelanos que tem que fazer. Porque você imagine que aqui chegue um determinado ponto, um determinado momento, em que Trump chegue e diga: o problema da violência no Brasil, ele chegou num ponto onde lá é terrorismo. E esse terrorismo, o PCC, por exemplo. O PCC é um terrorismo que está se internacionalizando e a gente vai invadir o Brasil para conter o PCC. Vamos mandar tropas para lá, vamos acabar com o governo de lá, porque o PCC está no governo, e depois disso a gente vai levar a democracia novamente para o país. E aí ele solta esse discurso. Pelo menos 30% vai aplaudir, porque 30% é o bolsonarismo duro, né? E aí você fica pensando, o cara vai vir pra cá, mas e se eu não me enquadrar nesse modelo de democracia americana que eles estão vendendo? E quem é que vai reformular a democracia depois que eles acabarem com tudo? E como é que essas forças vão chegar aqui? Vai vir soltando bomba em tudo? Como Israel está fazendo lá na faixa de Gaza? Como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser essa pacificação? Será que vai sobrar alguma coisa? Será que eu vou estar aqui para contar a história? Não, simplesmente abre-se portas para que os Estados Unidos simplesmente cheguem e façam o que querem. É isso que muita gente acha que é certo. É isso que muita gente acha que é o correto a se fazer, porque os Estados Unidos sempre foram, né? Sempre foram, nesse ideal maluco da galera, o bastião da justiça, da democracia. E esquecem que os Estados Unidos já financiaram diversas ditaduras sanguinárias, inclusive aqui na nossa América do Sul. Mas isso é papo para outro vídeo. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Semana que vem estaremos de volta. E esse foi o Sem Arrodeios de Sexta.